Grande preocupação na base aliada aí do governo é alertado aqui pela advogada Janaína Pascal. Ela disse que os recursos contra o fatiamento do impeachment põem em risco o julgamento inteiro. É isso mesmo. E esse risco que ela está falando é o seguinte, da Dilma voltar a ser presidente do Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai falar sobre essa notícia dentro de todo o contexto. Para que você entenda essa notícia, eu vou explicar todo o contexto que envolve essa notícia. Uma grande preocupação agora da direita e do governo é que todo o processo seja anulado e a Dilma volte imediatamente, ou seja, a partir de 9 de novembro, ao governo brasileiro e retire todo esse processo. Mesmo que o impeachment seja depois julgado novamente, a Dilma voltaria e causaria uma imensa confusão aí nessa coisa de quem está governando de fato no Brasil. Vamos entender. Primeiro, antes de eu falar dessa notícia aqui, eu vou explicar como é que foi a votação do impeachment, onde é que tem um erro lá grande, que desobedece à Constituição, e quais as consequências disso, qual o sentimento aí na base aliada em relação a isso, e depois por que a Janaína Pascal está falando isso aqui. Então a gente vai organizar essa embaralhada toda. Primeiro vamos entender a votação. Votação no Senado para caçar a Dilma foi fatiada. Essa notícia aqui é do dia 31 de agosto de 2016, justamente quando houve a votação. O plenário do Senado aprovou o impeachment de Dilma por 61 votos a 20 nessa quarta-feira, ou seja, mais do que os 2/3 que eles precisavam para afastar a Dilma. Com a decisão, Dilma teve o cargo de presidente da República cassado. Michel Temer deve ser empossado ainda nessa quarta. A votação no Senado, no entanto, foi fatiada. Em segundo momento, os senadores votaram sobre manter ou não a habilitação de Dilma para funções públicas. Foram 42 votos pela perda do direito de exercer as funções públicas, 12 a menos do que seria necessário. Votaram contra 36 senadores e houve 3 abstenções. Em ambas as votações era necessária a aprovação de 2/3 dos senadores, ou seja, 54. Veja as questões levantadas com a aprovação do impeachment. Vamos direto ao assunto aqui. Qual é a polêmica em torno da votação fatiada? A lei de 1950, que trata do processo do impeachment, e a Constituição Federal de 1988, traz entendimentos diferentes sobre se a cassação e a habilitação para a função pública devem ser votadas em conjunto ou separadas. Durante o julgamento, o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão do impeachment, decidiu acatar um destaque do PT para separar a votação. Segundo Lewandowski, seguindo o regimento do Senado, os partidos tinham o direito de propor destaques e então resolveu deferir o pedido. Porém, é possível que a votação fatiada de Dilma ainda seja questionada no Supremo, que no caso então daria a palavra final. O DEM e o PSDB chegaram a cogitar questionamento ao fatiamento no Supremo, mas desistiram. O que diz a Constituição? Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministérios de Estado e o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis. O que diz a lei de 1079 de 1950? No caso de condenação, o Senado, por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função pública e, em caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre se o presidente deverá se submeter à justiça ordinária, independente da ação de qualquer interessado. Então você vê que há uma discordância aqui, né? E aí significa que, ao pedir recurso, né, o que os partidos fizeram? Ele diz o seguinte: olha, com isso a Dilma mantém a elegibilidade, ela poderia se candidatar, por exemplo, a presidente em 2018, e daí os governistas, por vaidade, acharam, pô, que porra é essa? Vamos recorrer disso daí e vamos, partidos da base acionam o Supremo Tribunal para tentar anular a elegibilidade de Dilma. Por quê? Porque causou o que é o mal-estar entre os governistas. Então eles resolveram
acionar o STF e já deram entrada. O documento foi assinado por PSDB, PMDB, DEM, PPS e Solidariedade. O Senado aprovou o impeachment, mas manteve habilitação a cargos públicos. Inclusive, teve até direito a uma opinião do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Diz que o fatiamento do impeachment é no mínimo bizarro. Para presidente do TSE, o resultado do julgamento de Dilma abre precedente que preocupa e pode repercutir negativamente na cassação de outros políticos. A opinião do Gilmar Mendes, que ele também achava que deveria ser automática. Se foi aprovado o impeachment, então automaticamente ela não pode se eleger a cargo nenhum e está proibida por 8 anos, conforme a Constituição. Então, o que diz aqui? Eles entraram com o pedido e daí a Janaína, preocupada já com que isso pode acontecer, ela pede aos partidos que retirem o recurso contra o fatiamento. Tá? Por quê? Ela diz entender que mandatos de segurança podem colocar todo o julgamento do impeachment em risco. A jurista Janaína Pascal, uma das autoras do processo de impeachment de Dilma, não ficou nada satisfeita com a decisão de várias associações e partidos políticos de ingressarem no Supremo contra o fatiamento. Para a advogada é uma questão menor e pode colocar em risco todo o julgamento. Em seu perfil do Twitter, a jurista escreveu uma enxurrada de publicações com apelo direto aos senadores. É claro que, apesar dela ser advogada, que ela tem que se basear na coisa das leis, ela precisa envolver um certo misticismo para que ela tenha mais credibilidade nas suas afirmações. Eu peço, pelo amor de Deus, que quem já impugnou o julgamento no Senado desista das medidas interpostas. Eu peço, pelo amor de Deus, que os partidos que ainda não impugnaram não interponham nenhum tipo de medida. Quer dizer, já foi aprovado, deixa como está. Essa reportagem aqui é da Veja, do dia 2 de setembro. Tá? Quem já colocou, deixa como está, não mexe mais nisso, porque se for mexer isso, se for cutucar, vai colocar em risco todo o julgamento. Ainda que nessa notícia, a gente tem a seguinte situação. De acordo com a lei, após a abertura do processo, a presidente é afastada provisoriamente por 180 dias. E ao fim do prazo, a presidente volta às suas funções enquanto o Senado dá sequência no processo. No caso de Dilma, essa data seria 9 de novembro. Por que isso? Se o impeachment for anulado, ainda que se marque novo julgamento, Dilma voltará imediatamente para o poder, pois terão passado os 180 dias, que é justamente no 9 de novembro. Então ela voltaria no 9 de novembro, no dia 9 de novembro, para que o processo continuasse então a ser julgado novamente. Essa situação, pessoal, ela causaria uma desestabilidade muito grande no Brasil, essa coisa de vai e volta, sabe, descredibilidade junto aos outros países, a toda a situação internacional. Provavelmente agravaria a crise brasileira, a crise que começou política e agora virou também econômica, não somente em decorrência disso, mas também da situação do cenário internacional, principalmente aí com a questão da crise do petróleo. Então, vamos aguardar. Existe uma possibilidade da Dilma voltar sim, só que ela voltaria na condição ainda do processo seguindo. E como o processo é julgado pelo Senado, que está todo comprado, todos corruptos unidos aí em prol de afastar a Dilma, ela provavelmente seria afastada de novo. Então eu digo o seguinte, que essa situação de vai e vem, ela desestabilizaria o Brasil como um todo. Não seria uma situação muito boa não, apesar da gente lamentar essa questão do golpe, mas é uma grande incógnita que se abre. Deixe seu comentário e a gente se vê então na próxima notícia.